Bom dia, turma 100, turma 101. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de física. E nós estávamos falando sobre qual é o capítulo da física? Dinâmica. Comecemos falando sobre força, não foi? Força. Hoje nós vamos ver a parte de peso de um corpo. Vimos que força é massa vezes a aceleração. Vimos as três propriedades da lei de quem? Da lei de Newton. E hoje nós vamos estudar sobre peso de um corpo, que também vai tratar de uma das leis de Newton, né? Principalmente é muito usada a segunda. Não quer dizer que não se usa as outras. Então, o que é corpo? Vamos fazer primeiro uma introdução para a gente chegar na definição do que é corpo, tá ok? Então, nós temos, segundo aqui as observações, em torno da Terra, planeta que nós vivemos, há uma região chamada campo gravitacional, na qual todos os corpos sofrem uma influência, que se apresenta em forma de uma força. Veja que a gente voltou lá para o início das aulas de dinâmica. Força. Depois nós vamos transformar isso em peso. Essas forças de atração, elas são denominadas forças gravitacionais, que vai se representar com a letrinha G, chamado de aceleração gravitacional. Vamos falar lá na frente. Então, o que é peso? É a atração gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo. Por que se você soltar um corpo lá no alto, ele cai? Exatamente porque tem uma força gravitacional atraindo aquele peso, tá ok? Então, se desprezarmos a resistência do ar, todos os corpos abandonados próximos à superfície da Terra caem devido aos seus pesos, com velocidades crescentes, sujeito a uma mesma aceleração. Sujeito a uma mesma aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração de gravidade. Se essa aceleração é chamada aceleração de gravidade, aqui nós vamos trabalhar ou representar essa aceleração de gravidade pela letra G. Então, peso é igual a massa vezes G. Veja que lá em força, a gente trabalhou com força igual a massa vezes aceleração. Aqui é o peso. Peso é massa vezes aceleração de gravidade, ou o que ele chama aqui de aceleração gravitacional, ok? Então, os corpos, eles caem do alto, tá? Porque pela força gravitacional da Terra que atrai aquele objeto, ok? Então, P de peso, está aqui em vermelho, ó, M de massa e G de aceleração de gravidade. Então, essa formulazinha, nós vamos nos divertir a partir de hoje com algumas, tá, constantes. Então, P igual a M vezes G. O que é P? Peso. M é massa e G é aceleração de gravidade. Ok? Vamos dar continuidade nisso aí, ó. Vocês têm que ler essa teoriazinha, porque vai aparecer questões teóricas em prova e vocês têm que saber essas coisinhas básicas. Isso aqui é básico, mas tem que ler ao menos umas 5 vezes, né? Então, o peso de um corpo é uma grandeza vetorial. Nós falamos lá em vetor, quando ele tem direção, sentido, não é isso? E tem mais o que? A unidade. Então, o peso de um corpo é uma grandeza vetorial que tem direção vertical.
Então, o peso, ele tem uma direção no sentido vertical. Pode estar de cima para baixo ou de baixo para cima. No geral, é de cima para baixo, né? Mas você pode lançar um bloco de baixo para cima. Por exemplo, o foguete da NASA. Ele vai de baixo para cima, com uma força violenta, tá? Então, o peso de um corpo é uma grandeza vetorial que tem direção vertical orientada para o centro da Terra, cuja intensidade, essa intensidade é a mesma coisa que força, né? Depende do valor do local da aceleração de gravidade. Então, isso aqui é muito interessante, ó. Essa aceleração de gravidade depende do local onde está o corpo. Então, se ele está na Terra, nós vamos ver lá mais na frente que essa aceleração de gravidade é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós já vimos na cinemática que a aceleração é dado em metros por segundo ao quadrado. O G aqui não vai ser diferente. Também vai ser metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o peso de um corpo, ele é uma grandeza vetorial, grandeza vetorial. Se botarem escalar, tá errado, né? Isso pode vir uma questãozinha de prova. Corpo aí vem letra A. Grandeza escalar? Não. Grandeza qualquer coisa? Não. Grandeza vetorial. Tem direção vertical orientada para o centro da Terra e cuja intensidade, no caso intensidade é força, depende do valor do local da aceleração de gravidade. O que diz aqui nessa observação? O peso e a massa são grandezas diferentes. Então, peso e massa são grandezas diferentes. Tá ok? Peso e massa são grandezas diferentes. Como assim, professor? Quando você vai comprar farinha, você está comprando massa. É diferente do peso que nós vamos ver já na frente. Tá ok? Então, se o objeto está na Terra, ele tem o valor do G, de uma aceleração de gravidade, em torno de 9,8. Se estiver lá na Lua, não é a mesma aceleração de gravidade. Lá é em torno de 4,7. Por isso que alguns de vocês que já viram através da televisão, quando o homem chegou por volta de 1969 à Lua, ele teve que usar tipo um paraquedas, porque senão ele voava sem querer. Ele sai pulando que nem canguru. Se não fosse aquele espécie de paraquedas, ele ia voar sem querer. Talvez até hoje ainda estivesse no espaço. Tá ok? Então, o peso e a massa são grandezas diferentes. Como assim, professor? Nós vamos ver já aqui na frente, ó. A massa é uma propriedade exclusiva do corpo. Então, a massa, ele pode estar na Terra, pode estar na Lua, pode estar em qualquer lugar, não muda. Olha aqui, ó. A massa não depende do local onde é medida. Ou seja, a massa é exclusiva do corpo. Imagine qualquer um de nós aqui na Terra, temos uma massa bruta. Lá na Lua vai mudar o corpo dele? Não, é o mesmo. Agora, o peso aqui é um na Terra, lá na Lua é outro, e qualquer, é outra, né, no caso, em qualquer outro planeta vai ser provavelmente diferente. Nós vamos ver um exercício que tem aqui na frente, que o G é em torno de 2, algumas coisas, tá? Então, o peso do corpo depende do local onde é medido. Na Terra, o peso é 1. Na Lua, o peso é outro. Em Marte, pode ser outro. E aí, o importante é que peso é diferente de massa. A massa do meu corpo é igual aqui e igual na Lua, ou igual na China. Agora, o peso aqui na Terra é uma coisa. Lá na Lua é
outro. Por quê? Porque o peso depende da aceleração de gravidade, no caso, o G. Tá ok? Então, vamos continuar. Medida de uma força. Podemos medir a intensidade de uma força pela deformação que ela produz num corpo elástico. O que é isso, professor? Imagine uma coisa bem simples. Ó. Todo menino já teve uma baladeira para atirar nos passarinhos, já? Quem não teve? Eu derrubei alguns passarinhos na minha época de garoto. Quando você estica aquela baladeira, ela está se deformando. Mas aqui ele faz uma coisa mais prática, para a vida útil. A baladeira é só para a gente brincar, né? O autor aqui, que nós vamos ver o nome dele, Hooke, ele pegou uma mola, aqui, ó, uma mola com arame bem duro, fez uma mola e colocou um determinado peso aqui, ó. De acordo com esse peso, vamos supor que ele botou 1 quilo. Ele vai ter uma deformação dessa mola. Se vocês observarem bem aqui, ó, aqui tem um bando de tracinho desse lado e desse. Vamos imaginar que ele botou esse peso de 1 quilo. Ela deformou bem pouco. Ele botou 5 quilos, ela vai deformar bem mais. Botou 10 quilos, deforma mais. Fica maior. Tá ok? Quando ele vai tirando esses pesos, essa mola volta ao normal. Tá ok? É o que acontece naquelas balançazinhas do peixeiro lá da feira. É tudo parecido. Tá? Tudo é baseado nesse estudo. Tá? Então, podemos medir a intensidade de uma força pela deformação que ela produz no corpo elástico. Tá ok? E tem aqui a mola. Essa mola vai ser deformada de acordo com o peso que se colocar aqui na extremidade, e lá na outra extremidade, essa mola está fixa numa barra horizontal. Então, o dispositivo utilizado, no caso essa mola, vai se chamar de dinamômetro. Como é o nome da mola que nós queremos ver o peso? Dinamômetro. Ela é uma mola helicoidal, está em forma aqui, ó, de espiras, tem várias espiras. Ó. Ela é feita de aço, ou seja, um arame bem resistente. Envolvido por um protetor. Ela tem uma capa aqui envolvendo, né? E diz que na extremidade da mola há um ponteiro que se desloca ao longo da escala. Então, aqui, ó, tem um ponteirozinho e aqui tem uma numeração. Começa do 0, vai até, tem aqui, ó, um traço grande, 2 grandes, 3 grandes, 4 grandes, 5 grandes, 0. Então, cada traço grande desse, ó, vamos supor que mede 10. Ó. Então, aqui 10, 20, 30, 40. Se for isso mesmo, essa balança só mede até 40. Mas vamos supor que ele botou de 100 em 100. Ó. 100, 200, 300, 400, 500. Aí depende do que o autor, como o autor preparou esse estudo dele. Se ele quer para medir 100 quilos, 200 quilos, 500 quilos. O importante é você saber o nome do equipamento, chamado dinamômetro, que não passa de uma balança, tá bom? Então, na extremidade da mola há um ponteiro que se desloca ao longo da escala. Essa escala está bem aqui, ó. Se vocês observarem, tem tanto de um lado como do outro. Essa escala daqui é igual a essa. Não pode ser diferente, tá? A medida de uma força é feita pela comparação da deformação causada por essa força com a de forças padrão. Então, veja que ele diz que essa medida, sei lá, 10 quilos, 50 quilos, 100 quilos, é feita com a comparação da deformação causada pela mola. Tá? Então, de acordo com esse peso, vai acontecer uma força nessa mola e ela vai se deformar. E à medida que eu vou aumentando o peso, ela vai se deformando cada vez mais. Nós vamos chegar a uma formulazinha bem básica. Tá ok? Deformação elástica é o que vai acontecer com a mola
à medida que você vai botando um peso maior ou menor na extremidade dessa mola. Observe que numa extremidade ela está fixa. Essas barrinhas aqui, ó, indica que é um ponto fixo, pendurado, sei lá, num caibro, né? Qualquer coisa aqui na horizontal. Aqui está a mola, tá? E aqui tem um peso. Observe essa primeira figura aqui, ó. Aqui é uma mola no seu estado de repouso. Ela está sem nenhum peso na extremidade. Quando colocou-se aqui um peso na extremidade, ó, vai acontecer uma força sobre essa mola. E observe que houve uma variação. Ó. Aumentou quanto? 1, 2, 3, 4 elementos. Ela tinha, se você conferir aqui, 1, 2, 3, 4. Aí aumentou quase a metade, né? Ou, aliás, o dobro. Essa parte aqui, ó, de onde ela estava até onde ela fica, é chamado de coeficiente de deformação, que o autor está chamando aqui de x, ó, podia ser outra letra qualquer. Então, veja que ela aumentou um certo tamanho de acordo com este peso, chamado aqui de m, ou seja, massa, né? Então, veja o que vai acontecer. Ó. Quem descobriu isso aqui? Ó? Um maluco chamado Roberto Hooke. Era um cientista inglês. E daí ele formou uma lei matemática, chamada de enunciado, ou ele enunciou a seguinte lei, chamada de deformações elásticas. Por que elástica? Porque ela aumentou de acordo com essa massa colocada aqui na extremidade. Ok? Daí ele tirou uma fórmula. A intensidade da força, intensidade é a mesma coisa que força. Então, a intensidade da força deformadora, esse comprimento aqui, ó, é proporcional à deformação. Proporcional à deformação. Daqui, da extremidade, onde findava essa mola, até onde tem a própria massa, ela deu uma espichada, elasticidade. Ela aumentou. Ele chamou isso aqui de constante. Ó, a intensidade da força deformadora é proporcional à deformação. Então, ele chamou de K. Ó. K vezes o X, que é o comprimento. X é esse comprimento. O K é a constante de deformação. De acordo com esse material aqui, se for um arame vagabundo, ele deforma um certo comprimento. Se for material de aço, também vai ter outro comprimento, que é bem menor do que o do ferro, que não é de qualidade, tá ok? Então, essa força aqui ficou igual a K vezes X. X é o comprimento, K é a proporcionalidade, tá ok? Então, ficou F de força deformadora, que é a massa, de acordo com esse peso aqui, né? K é a constante de proporcionalidade, característica da mola, também chamada de constante elástica da mola. Então, característica da mola, constante elástica da mola, é tudo a mesma coisa. Agora, isso depende do material que está se usando aqui na figura, ok? Nessas espiras, de acordo com o material, tá ok? Então, vamos em frente. X, a deformação sofrida pela mola, é o comprimento que vai aumentar, tá ok? E daí, agora nós vamos trabalhar com quilograma-força.
quilograma força é diferente de quilo, porque aqui vai me dar a unidade Newton. Tá ok? Então, o quilograma força, o kgf, é uma unidade de força, muito utilizada na medição de pesos. Tá? Você vai tracionar um cabo. Imagine esse cabo de alta tensão da SEMAR. Para que ele não fique baixo, tem que haver uma força de modo que ele fique lá no alto. Tem pouco declive, tá? E aí, essa força vai ser representada pelo senhor Isaac Newton. Então, 1 quilograma, veja bem, você não pode chegar no comércio e dizer, eu quero 1 quilograma de farinha. Não, 1 quilograma força de farinha. Porque quilograma força está dizendo que é a força naquele objeto. Se você for comprar farinha, você quer comprar 1 quilo, não use o F, que quilo é massa. Quilograma força se refere também à força. Então, quilograma força é o peso de um corpo de massa 1 quilo num local onde a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como é, professor? 1 quilograma força é o peso de um corpo cuja massa pesa 1 quilo, onde a gravidade, a força de gravidade, ou a aceleração de gravidade, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Onde é isso, professor? Que existe isso aí? É isso aqui, a aceleração de gravidade que se usa para quem está na Terra, onde nós moramos. Imagine que nós morássemos na Lua. Lá, esse valor aqui, ó, baixa para 4,7 metros por segundo ao quadrado. Então, quando você usa aqui peso, que nós já vimos que é a fórmula de m vezes g, m de massa, g de aceleração de gravidade, fica 1 quilograma força vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, 1 quilograma força, ó, kg vezes metros por segundo ao quadrado é igual a Newton. Então, eu estou me referindo à força. A força de tração em um cabo de 1 quilograma força é igual a 9,8 Newton. Então, não é preciso vocês se ficarem preocupados, porque basta saber que na Terra, 1 quilograma força é 9,8 Newton. E na Lua, é em torno de 4,7. Em outro planeta, alguém tem que dar os dados para a gente, né? Nós não vamos adivinhar. Tem que estar no problema. Se ele falar em qualquer outro planeta, ele tem que dar a aceleração de gravidade. Tá ok, gente? Então, agora, nós vamos resolver exercíciozinho básico e nós vamos logo começar com um exercício onde o G não é 9,8, mas o G é 3,724, ou seja, a aceleração de gravidade no planeta Marte, alguém já fez esses cálculos e encontrou que é aproximadamente 3,724. Observe que tem 3 casas decimais, né? Professor, eu posso trabalhar só com 1? Pode, mas vai dar um erro. Então, é bom trabalhar pelo menos com 2 casas decimais. Toda vez que se trabalha com casa decimal, existe um erro matemático. E geralmente para mais ou para menos, tá? Então, no caso aqui, se você botar 3,7, vai dar um erro para menos. Como você está botando 3 casas decimais, vai dar um errozinho para mais, né? E qual é o certo, professor? Faça com que for dado. Se ele der 3,7, faça com 3,7. Ah, professor, mas eu sei que é 3,724, mas ele só lhe deu 3,7. Quando ele for corrigir sua prova, ele vai corrigir em cima de 3,7.
Então, trabalhe com os valores que forem dados, tá ok? Então, vamos para resolver o problema. Então, esse problema aqui é baseado com esse corpo lá no planeta Marte. Então, o peso de um corpo de massa 30 kg, então, peso, massa 30 kg, em Marte, a gravidade é de 3,704 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração de gravidade, né? Eu tirei os dados do problema, peso é o que ele está pedindo para calcular, M foi dado, 30 kg, a aceleração também foi dada, 3,724. Então, o que eu fiz aqui? A fórmula é a mesma, não muda. Quando eu falo em peso, eu estou falando em massa vezes aceleração de gravidade. Esse G aqui não é de grama. Por sinal, cuidado quando vocês forem pedir 50 gramas de qualquer coisa, né? Grama, gente, grama referente a peso é masculino. Então, numa provinha de português, a professora pode botar assim, ó, qual das opções abaixo estão corretas? Foi comprado 1 quilo de farinha, que é equivalente a 1.000 gramas. Aí ela bota, é o grama? É a grama? É não sei o quê? Veja bem, o grama refere-se a peso. A grama é aquela que boi come, ok? Professor, o senhor está ficando doido. Não, é isso mesmo. Isso é coisa do português. Então, grama feminino, eu estou me referindo à vegetação que o animal come. Agora, o grama é referente a peso. Então, esse M é massa, esse G é aceleração de gravidade. Então, vai ficar peso, aqui é pegar os valores e substituir direto na equação. 30 vezes 3,724. Se você multiplicar aqui, ó, eu baixo esse zero aqui, ó, multiplico 3 vezes 2, 6, vem aqui, ó, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 7, 21, tá aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 2, 11. Aqui eu tenho 3 decimal fica 11,1720 Newton. Professor, mas o senhor não está dizendo que peso é mg? É mg. Nós vimos bem aqui embaixo, em cima, que quilograma-força é dada em Newton. Quando eu multiplico a massa vezes a aceleração de gravidade, a resposta é dada em Newton. Como é, professor? Quando eu multiplico massa vezes aceleração de gravidade, a minha resposta é dada na unidade Newton. Lembrar que quem estudou força foi o Isaac Newton. Então, se você estiver lá em Marte, eu espero que um dia vocês sejam um cientista, né, dos ares e cheguem até Marte e vão comprovar isso aqui, ó. E não vão dizer mais que eu estou louco. Apenas é estudo, né, que foi comprovado que lá em Marte a aceleração de gravidade é 3,724. Tá ok, gente? Agora vamos ver um aqui, ó, que o cara está na Terra. Veja bem, ó. Na Terra, a aceleração da gravidade é, em média, 9,8 metros por segundo. Às vezes eles arredondam isso aqui para 10, mas se ele der 9,8, façam o cálculo com 9,8. Na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, professor, mas o senhor falou 4,7. Aqui eles deram uma chutada no valor. O importante é que ele deu esse valor, você trabalha com esse valor. Para um corpo de massa 5 kg, massa 5 kg. Se eu vou comprar farinha, eu vou comprar massa. Eu vou pedir em quilo. Determinar o peso desse corpo na Terra e a massa e o peso desse corpo na Lua. Então, primeiro que é o peso do corpo na Terra. Eu vou trabalhar com quem? Com a aceleração gravitacional de 9,8. Então, é fórmula direta. Resolução, peso na Terra. P de T é peso na Terra. M de T, massa na Terra. G de T, aceleração de gravidade na Terra. Então, aqui é usar direto. Quem é o P? Está bem aqui, ó. O P é
5. Então fica 5, que é a aceleração de gravidade, 9,8. Se você multiplicar isso aqui, vai ficar 5 vezes 8, 40, um 0, sobra o 4. 5 vezes 9, 45, e 4, 49. Como eu tenho uma decimal, o 0 vai embora, sobra 49 newtons. Isso é continha fácil, vocês tentam fazer isso que, se vocês tiverem dificuldade, me pergunte, mas é obrigação de aluno do primeiro ano saber fazer uma continha dessa. Multiplicação com uma casa decimal. Agora, na letra B, o que ele pede? A massa e o peso desse corpo na Lua. Ora, gente, a massa, ele deu. Aliás, ele deu. E a aceleração de gravidade, ele também deu. Fórmula direta. A massa da Terra é igual à massa da Lua. Nós vimos que a massa independe de onde ele estiver. Eu até disse, se eu estiver na Terra ou estiver na Lua, o meu corpo não vai mudar a massa. Vai mudar o que? O peso. Porque o peso depende da aceleração de gravidade. Então, a massa é a mesma tanto da Terra como da Lua. Então, peso na Lua, massa da Lua, vezes a aceleração de gravidade da Lua. A massa da Lua é a mesma da Terra, 5. Agora, a aceleração de gravidade da Lua é 1,6. Se você multiplicar aqui, ó, 5 vezes 6, 30, dá um 0 e sobra 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Eu tenho uma decimal, o 0 vai embora, fica o peso na Lua, cuja massa do objeto é 5 kg, dá equivalente a 8 newton. Ok? Então, a resposta. Ó, professor, cadê a massa da Lua? Ele não deu a massa da Lua, mas ele deu a massa da onde está na Terra. Só que as massas são iguais. Então, está aqui, ó, a massa é a mesma. Só se pegou aqui para fazer o cálculo. Então, no caso, a resposta, a letra A, 49 newton, e a letra B, 8 newton. Muito fácil, não é não, gente? Mais fácil do que isso, só empurrar bêbado na ladeira. Qualquer coisa, gente, vocês procurem esses livros aqui, ó, vão na internet que vocês vão encontrar, tá ok? E não tem outra solução. Tem vários livros, dê uma olhada no livro de vocês também, que vocês vão encontrar essas coisas todas, esses exercícios. Tem muito parecido. Principalmente na internet você encontra questões e questões muito boas. Cuidado com os cálculos, porque às vezes tem cálculo errado, tá ok? Então, nós vamos parando por aqui. Na próxima aula a gente vê mais exercícios, tá ok? Sobre peso. Eu espero que você, gente, me mande as atividades. O pessoal da turma 101 pediu que eu mandasse todas as atividades. Nós fizemos 5 atividades, eu mandei só 4, já para diminuir o espaço, o trabalho de vocês. Agora me mandem, tá ok? Se não mandarem, não terão nota. E vai haver prova se voltar em aula normal, e aí não vai ter a pesquisa que vocês podem fazer. Porque essas atividades vocês podem ir na internet, vocês encontram parecido, e aí vai só mudando o número, né? Tá ok, gente? Então, por hoje, muito obrigado, e até a próxima, tá ok? Tchau.